Olá, meus amigos e amigas do Cavaquinho. É um prazer estar falando com vocês e hoje a gente vai falar de um assunto que é procurado por muita gente, que é como é que eu posso desenvolver a habilidade de tocar de ouvido, né? Melhorar a minha percepção no cavaquinho, se livrar das cifras. Todo mundo quer isso, né? Eu também há muito tempo atrás, quando eu estava lá procurando informações sobre teoria musical, todo enrolado, perdido num monte de informação que tinha já na época, eu tinha a mesma pergunta: como é que eu faço para melhorar, para dar o próximo salto, o próximo passo? É disso que a gente vai falar hoje, tá bom? Então, segue a nossa vinheta aí. Muito bem, então vamos lá. Ó. Primeiramente, no finalzinho do vídeo, se você tiver curtido o conteúdo aqui, tiver gostando de todo o conteúdo que a gente passa aqui nas aulas, tá bom? Constantemente, não sai do vídeo sem deixar o seu like, curtir, compartilhar com outras pessoas que precisam ter esse conhecimento que vai ser passado aqui, tá ok? Isso ajuda o crescimento do canal. O que a gente vai falar hoje? Você vai me ver olhando um pouquinho para baixo aqui, que eu fiz uma pauta para a gente não se perder nos tópicos. Essa é uma aula de bate-papo, tá bom? A gente não vai fazer nada prático ali com o cavaquinho, né? Talvez eu vou usar para alguns exemplos, mas é uma aula mais de bate-papo para te ajudar a entender o que você tem que procurar aqui na internet ou num curso, o que você tem que ir atrás, quais são os conhecimentos para que você desenvolva essa sua percepção, melhore, né, a sua percepção, para que você chegue ao ponto de se livrando da dependência das cifras, tá bom? Primeira coisa que a gente tem que entender aqui, primeiro tópico. O que é tocar de ouvido? Quando a gente fala assim, pô, aquele cara toca de ouvido, puxou a tonalidade ali, o cara foi. O que é isso? Como é que isso funciona? Então a gente tem que entender que não é nada mágico, tá? Para a gente não ficar colocando desculpas de que, mas o fulano de tal já nasceu com o DNA mágico, né? Com essa facilidade. Não, não existe isso. Pode sim. A gente sabe que existem pessoas que têm uma predisposição para algumas coisas, né? Para algum tipo de habilidade específica, tá? Mas não é desculpa que nós, que talvez não nascemos com essa predisposição, não possamos aprender. Então não é nenhum dom mágico, tá? Coloque isso na sua mente, tá? A Tocar de ouvido é a capacidade que uma pessoa tem, um músico, ele desenvolve com o passar do tempo de reconhecer um som e reproduzir ele no seu instrumento. É isso, é só isso, tá bom? Exemplo: a gente, não consegue reconhecer a voz, por exemplo, de um parente nosso. A gente está aqui dentro de casa, se um parente nosso na porta de casa, lá na rua, ele dá um grito, ele chama a gente, pelo timbre ali, a gente não consegue reconhecer a nossa esposa, filho, mãe, pai, a gente não reconhece um amigo. Como é que a gente reconhece, às vezes, sem mesmo não estar olhando para a pessoa? A pessoa está lá do outro lado da parede, lá, ela deu um grito lá, a gente reconhece. Como isso? Isso é a capacidade que o nosso cérebro tem, já e todos nós temos, tá? De conseguir detectar essas vibrações diferentes e dar um nome para ela. Então, você já ouve a voz da sua esposa, sua mãe, seu filho, filha, há muitos anos. Então, o timbre da voz, né, a frequência emitida, as características daquela voz daquela pessoa já está no seu cérebro. Então, quando aquele som entra aqui no seu ouvido, você ouve aquilo, seu cérebro dá nome para aquele som. Aqui é fulano de tal. Isso acontece com todos os outros tipos de som. Uma moeda cai no chão, aquele barulhinho, a gente sabe que é algo metálico ali caindo no chão, né? Um bater numa porta de um carro, né? Tem gente que sabe detectar se a porta fechou ou não, né, do seu carro só com o som, né? Da porta batendo ali. Então, você provavelmente faz muitas dessas coisas no seu dia a dia e nem se dá conta. Ou seja, se você tem essa capacidade de conseguir detectar essas frequências, são coisas simples do dia a dia que todo ser humano consegue, tá? É essa mesma habilidade que a gente vai usar para a música, tá? Então, tocar de ouvido não é algo mágico e algo extremamente difícil. Não, é uma habilidade que todos nós temos, a gente só precisa saber utilizar ela para a música, tá ok? E o que a gente vai falar agora no ponto 2 é
O que fazer para desenvolver essa habilidade, tá? Eu coloquei aqui alguns pontos que a gente vai conversar. Então, primeira coisa, você que está estudando cavaquinho, está estudando instrumento musical, tá bom? Essa aula serve para qualquer tipo de instrumento, tá bom? Enxergue a música como idioma, tá? Você vai ouvir aí grandes músicos falando nisso, enxergar a música como se você estivesse aprendendo um novo idioma, como se você tivesse ido para a China e tá aprendendo lá a língua que eles utilizam lá, o mandarim, né, a língua que eles utilizam, né. Quando a gente está aprendendo um idioma, a gente não percebe que, a gente não sai lendo um monte de livro de gramática e no outro dia falando o idioma fluentemente, né. A gente chega no lugar e a gente aprende qual é a melhor forma de se aprender um idioma. Palavras, frases curtas, né. Alguém vai te ensinar: "Ó, essa frase aqui significa isso". Ó, quando eles dizem isso aqui, fazem esse som aqui, significa bom dia, olá, tudo bem, né. E é assim que a gente vai aprendendo ali o idioma do local que a gente está. Então na música é a mesma coisa, tá bom? Quando a gente ouve uma sequência de 2 ou 3 acordes, que você vê que sempre acontece: "Ah, poxa, quando eu estou tocando em dó, sempre tem esses 2 acordes aqui". Mesmo que você não saiba o porquê da teoria, mas aquilo ali é uma pequena frase do idioma da música. Isso se estende para melodias, para solos, né, algumas trechinhos que a gente fala das firulas feitas no cavaquinho, né, arpejos, né, são muito característicos, são o idioma da música, né, e esse idioma ele vai se estendendo. No samba vai ter uma sequência de acordes que é mais característica, né, no rock vai ter outras sequências, na bossa nova e assim vai. Então a música é um idioma. E por que que é legal pensar assim? Porque facilita um pouco a nossa mente, que a gente enxerga às vezes a música como algo grandioso, algo sem fim, e aí a gente se assusta e acaba desistindo de estudar. Mas se você enxergar como um idioma, você vai ver que é só você, a cada diazinho, aprendendo uma frasezinha, né. Por exemplo: "Ah, hoje eu aprendi esse som aqui, ó". Que uma sequência aqui que acontece muito em todas as tonalidades, né, ó, eu vou mudar de tom, mas você vai ver que a sensação é a mesma, né. É é uma frasezinha, com isso aqui já dava pra gente colocar uma letra e criar uma música aqui. Muitas músicas usam isso aqui, como por exemplo, né, você conhece isso aqui, Revelação. Foi os 2 acordes que eu toquei, né, então, a sonoridade que tem aqui é característica, essa é uma frase do idioma da música, né, e a música tem muitas frases, assim como um idioma comum, né, tem muitas e muitas formas de se transmitir uma mensagem, tá. Muitas sequências de acordes, né, como a gente viu aqui, elas são, sequências clichês, tá bom. Por exemplo, eu vou falar de uma que é a mais clichê e a que você tem que aprender em todas as tonalidades, que nós chamamos de 2-5-1. É o resumo de uma frase. Isso é uma frase musical, tá bom? A gente tem vários vídeos aí, lives no canal explicando o que são, né? Mas esses numerozinhos é só a referência desses acordes para dentro do campo harmônico, tá bom? Mas se você não entende nada disso, grava aqui o 2-5-1 se você ouviu alguém falar. Isso é uma frase musical, tá? E olha só que essa frase, ela vai ter uma sonoridade específica, ó. Você já deve ter ouvido isso em muitas músicas, né? Eu toquei aqui em várias tonalidades diferentes, mas você está vendo que a sensação é a mesma, né? É algo que vai levando a gente, causa uma tensão e estabiliza, tá bom? Então, um dos grandes segredos de se desenvolver a nossa percepção é a gente detectar isso, essas nuancezinhas dos sons, né,
que as sequências de acordes, né, eles têm uma sonoridade específica e não interessa a tonalidade que você esteja, a sensação vai ser o mesmo. Esse é um dos grandes segredos, tá bom? Então, ó, o 251 é uma frase que você tem que aprender. Então, se você não conhece eles em todas as tonalidades, você já vai sair com um dever de casa aqui do vídeo, tá bom? E aprender, tá bom? Esses clichês, né, melódicos que a gente falou, tá? Isso vai servir para solo, para acordes, né? É como a gente falou aqui. Eles vão ter essa sonoridade específica. Então é isso que você tem que buscar, tá bom? A sonoridade específica que vai ter. Que som, que sensação? Você vai se perguntar, quando eu toco o 251, que sensação eu tenho? Que sensação me dá? É isso que você vai perguntar, tá? Eu vou tocar uma outra sequência aqui para você ver que é uma outra frase, mas que vai te dar uma sensação diferente. Já é outra frase, né? Esse aqui, na verdade, é um outro tipo de 251 que temos também, mas já nos dá uma sensação diferente, né? Então, é aí que mora o segredo, né? Não adianta se gravar campo harmônico se a gente não consegue dar nome aos bois. E agora a gente chega num ponto muito importante, né? Às vezes as pessoas gravam campo harmônico inteiro, até melhor do que a gente que é professor. Eu não tenho todos os campos harmônicos memorizados. O que eu gravei foram os graus e suas sonoridades, entendeu? As frases mais usadas, ou as cadências, é o que nós chamamos de cadência. Isso que foi tocado 251 é uma frasezinha, ou seja, uma cadência também, tá? Usada na música, muito usada, né? Não só no samba, tá? Então, quando a pessoa grava ali o campo harmônico inteiro, sabe de cor e salteado, mas não deu nome aos bois, não sabe o que que significa tudo aquilo, não adianta de nada, tá? Então, dar a sonoridade, entender, né, quando você toca ali dentro do campo harmônico uma sequência de 3, 4 acordes, te dá uma sonoridade, pô, dá uma sensação de felicidade. Não, isso aqui já me lembra algo triste, isso aqui é tenso. Você vai dizer o que que te lembra. E aí, conforme você vai tocando músicas e vendo aquilo acontecer nas cifras, você vai sentindo, vai prestando atenção, que combina até com a letra, né? Eu gosto de dar um exemplo muito claro disso, né? Aquela música do Ferrugem, né? É. Esse iniciozinho, né? Ela fala de algo tranquilo, algo feliz, né? Um abraço é muito bem-vindo, só que o teu é mais apertado. Mas aí quando fala que a mulher foi embora, olha só como a música vira. Você foi embora tem uma semana, aquele beijo me faltou. Tá vendo que? Você foi embora tem uma... Tá vendo como entristece? Então, cada frasezinha na música dá uma sensação específica e combina com a letra, né? Então, a gente tem que olhar a música por esse ângulo, como o idioma, tá? Então, uma coisa que eu vou passar para você, tá? E já tem live, eu devo deixar o card aparecendo, tá bom? Lives aqui que a gente fez recentes que falam sobre isso, tá? Que uma coisa que vai te ajudar demais agora, isso aqui é uma grande virada de chave, foi uma sacada que eu tive antes mesmo de estudar a teoria musical, entender as coisas, como funcionam na música, tá? Que é analisar padrões. O que é uma análise de padrão? É você encontrar padrões em algo que já existe, né? Então, quando a gente olha para uma cifra, a gente quer olhar para a cifra e detectar em quais momentos alguns acordes se repetem, tá? E você vai assistir essa live que eu vou deixar no card, deve estar aparecendo aí, e vai entender ali, a gente fala com mais detalhes, faz análise ali de 4 cifras, uma a gente até tira junto de ouvido, conseguindo, usando essa técnica da análise de padrão. Então essa técnica de análise de padrão vai ajudar você a até tirar música de ouvido. Olha que incrível, olha que legal, tá?
Então, analisar padrões você vai procurar dentro de uma cifra uma sequência de acordes que sempre acontece, como por exemplo os famosos quadradinhos que estão em diversas músicas, né? Esse é um padrão de 4 acordes que acontece em milhares e milhares de músicas, né, e quando eles acontecem, quando é puxado ali, por exemplo, um Fá, muitas vezes eu já sei que vem um Ré7, depois um Sol menor e um Dó7. Ah, qual é a explicação teórica disso? Não, não interessa, agora não interessa, tá bom? O que importa é que você pode analisar isso como um padrão e saber que toda vez que está na tonalidade de Fá, você vai saber que esses acordes são propícios, eles vão acontecer, provavelmente eles vão vir, tá bom? Tudo isso que a gente está falando aqui, pessoal, eles têm aí no curso Os Caminhos da Harmonia, tá bom? É um curso que ele está sendo gravado, então o preço dele está bem baixinho, bem em conta, tá R$ 100 o pacote dele completo, tá? Que vai te dar acesso vitalício para sempre para o curso, a todo o conteúdo que ainda vai ser gravado e colocado lá. Toda semana tá saindo aulas novas, tá? Ele é um curso que ele te dá a base da estrutura musical toda, os pilares principais da teoria musical, para você entender o que acontece na música, tá bom? E te levar a desenvolver essa habilidade de se livrar das cifras, de tocar com mais fluência. O link está na descrição, aí você vai procurar Os Caminhos da Harmonia, curso excelente, o conteúdo está ficando muito legal, já tem uma galera que comprou. Tem o link lá quando você adquirir o curso, o link do grupo de suporte no WhatsApp, onde eu estou, você vai poder tirar suas dúvidas comigo, senão vai estar sozinho, tá? Então, aproveita que esse curso, quando ele estiver totalmente gravado, ele vai subir de preço aí, tá bom? Então esse é o momento certo para você adquirir, se você está vendo esse vídeo ainda e a gente está nas gravações dele ainda, tá bom? O link está na descrição, não perde essa oportunidade não, tá bom? Vamos continuar nossa aula falando aqui do que você tem que fazer, né? Depois de ter aprendido a fazer essa análise de padrão, encontrar padrões, né? Toda vez que eu toco em Sol, eu vejo ali que tem Si menor, tem Dó, tem Ré7. Isso é um padrão, né? Toda vez que eu toco em Lá, eu vejo que tem Fá sustenido menor, tem Si menor, tem Mi7. Temos um padrão aqui. Observe esses padrões. Vai ser mais fácil de você começar a tocar com mais fluência. Porque quando você está tocando ali, mesmo que você esteja olhando para a cifra, só que você está tocando na tonalidade de Sol, onde você já tocou centenas de músicas. E você já sabe que na tonalidade de Sol aparece um Si menor, um Mi menor, um Dó, um Ré7. Então você já espera que esses acordes apareçam, né? E às vezes você já sabe até a sequência, por ter gravado aquilo que a gente falou, ó, ter tocado e prestado atenção na sonoridade que essa sequência dá. Tá vendo que é um passo a passo, né? Não é simplesmente abrir uma cifra e ficar repetindo, que isso quer dizer que você vai gravar a cifra e vai melhorar sua percepção. Isso não vai acontecer, tá? A gente tem que prestar atenção na sonoridade, analisar os padrões que estão acontecendo na música. Isso vai te ajudar demais, tá bom? E uma dica aqui de ouro. Pegou um padrão? Ah, Felipe, aprendi lá a sequenciazinha que você falou do 2-5-1. Lá em Dó é Ré menor, Sol 7 e Dó. Pô, dá aquela sensação de que a gente está finalizando a música. Pô, que legal. Aprendeu essa sonoridade? Passa isso para as outras tonalidades. Agora eu vou aprender na tonalidade de Ré. Vou aprender também na tonalidade de Mi. E aí vai na de Fá. Tá vendo que a sonoridade é a mesma, né? Não importa a tonalidade. Quando você passa isso para as outras tonalidades, você vê que as sequências de acordes, né, elas têm a mesma sonoridade. Obviamente fica um pouco mais agudo, um pouco mais grave alguns acordes, mas o final, a sonoridade final, a sensação é a mesma, tá? Então essa é uma grande dica que vai te ajudar a virar essa chave. E uma que é de praxe a gente falar, né? Toque incansavelmente, né? Não adianta você querer pegar uma cifra, tocar ela 10, 15 vezes, achar que você vai gravar e entender, absorver toda aquela ideia. Isso não vai acontecer.
né? Por que que esses músicos que tocam na noite profissionalmente, os caras já tocam até sem olhar a partitura, sem a cifra? Porque ele tocou aquilo centenas de vezes, às vezes algumas talvez até mais de 1000 vezes na vida dele, né. Então ele gravou, imagina um Djavan da vida aí, as músicas que ele toca, o Grupo Revelação, qualquer grupo que você pegar, né. Grupo Revelação, pensa no Xande de Pilares, quantas vezes ele não tocou no cavaquinho dele Deixa Acontecer. Milhares de vezes na vida dele, é muito show, o cara faz show quase todo dia, né. E essa é uma música das mais pedidas, ele já gravou aquela harmonia. Gravou a sonoridade, os detalhes, né, porque ele tocou muitas vezes, tá. Então não subestime a repetição, tá bom. A repetição vai te levar à perfeição. Quando a gente treina, pensando nisso, sonoridades, tá bom, e analisar os padrões, ver quais são os padrões, as sequências de acordes que se repetem, tá. E uma observação aqui para a gente terminar essa aula aqui. Vou lembrar você de que não saia desse vídeo sem se inscrever no canal se você está gostando desse conteúdo, todo o conteúdo que a gente coloca aqui, né? As nossas lives, aulas toda segunda-feira às 8 da noite. Então curte, compartilha, que isso ajuda demais, tá bom? Todo o trabalho que a gente tem aqui para trazer esse conteúdo bem feito para vocês, tá bom? Observação. Antes, tá bom? De você se preocupar em desenvolver essa habilidade, Felipe, eu quero tocar de ouvido, eu quero fazer isso. Muita gente chega para mim, né, alunos, né, futuros alunos, eu queria fazer isso, eu queria tocar de ouvido, eu quero me livrar das cifras, mas aí eu começo a fazer algumas perguntas, e aí a gente vê que a pessoa está um pouco perdida, tem alguns pilares que estão faltando. E aqui eu entro no pilar que é muito importante numa observação, que é antes de desenvolver qualquer outra coisa um pouco mais avançada no seu instrumento, faça o básico bem feito, tá? Tenha o conhecimento básico do seu instrumento. E tem muita live aqui da gente falando sobre isso, essa é uma tecla muito importante. Eu vejo muita gente tocando cavaquinho aí, querendo aprender o acorde de Lá menor com a 11ª e nona e mais não sei o que, não sei o que lá, quando ele não sabe nem fazer um acorde de Dó com a 7ª maior, que é um acorde do início do cavaco, né? Do início da música. Então, uma coisa por vez, tá? Quais são, tá? Vamos resumir aqui quais são esses princípios, os pilares que você tem que matar, você tem que estar com eles bem feitos para se preocupar com outras coisas. Saber afinar seu instrumento é o primeiro passo, óbvio, e nunca tocar com o seu instrumento desafinado, em hipótese alguma, tá bom? Ter uma batida consistente, tá? Você aprendeu a batida ali de cavaquinho, né? Consegue manter o compasso dela? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Consegue manter isso por um bom tempo? Tocar uma música inteira no mesmo compasso, no mesmo BPM, que é a velocidade. Consegue fazer isso? Ou a sua batida ainda falha quando você troca de acordes? Então resolva isso. Tenha uma batida consistente, né? No canal você vai encontrar vídeos falando sobre isso, como você pode fazer isso, né? Conheça o braço do seu instrumento. Isso envolve a gente conhecer essas casinhas aqui, por nome. Cada casinha tem um nome de uma nota musical. Você conhece? Sabe quais são? É importante que você conheça. Isso aqui vai te adiantar muito lá na frente, né? Você pode passar por um papel, tá bom? Passa por um papel, o nome. Isso aqui você encontra fácil aí no Google, né? O nome de cada notinha, né? Quando você sabe a afinação de cada corda, o nome de cada corda, é fácil você ir colocando o nome de cada casinha. É importante que você vá gravando. Grave de 5 em 5, as primeiras 5, depois as outras próximas, né? Você já vai ver que você já vai ter matado praticamente o braço todo, até chegar na 12ª. Na 12ª é essa marcaçãozinha, a última marcação que tem. Daqui para cá tudo se repete de novo, como se fosse o início do braço. Então, não é tão difícil assim. Ter o conhecimento do seu instrumento envolve também conhecer os principais acordes. A gente não vai falar deles aqui porque eu falo deles incansavelmente aqui
praticamente tudo que é vídeo. Conheça os principais acordes. Quais são? Você vai assistir a live, vou tentar deixar o link aqui, vai ficar na descrição, vai aparecer para você assistir a live quando terminar esse vídeo da gente mostrando e aparece as cifras, tá? A tablaturazinha ali, né? O shape para você conhecer todos os principais acordes que são realmente importantes. Antes de querer aprender acordes com tensão, com dissonância, esses são os principais acordes que você tem que saber todos eles, para que sua vida facilite. Por que isso? Por que eu bato nessa tecla, pessoal? Porque aí você tá estudando percepção, tá evoluindo, não sei o quê, treinando um monte de coisa, e aí você vai se deparar com umas sequências que vão ter acordes diminutos, né? E acordes com sétima ou com sexta. E aí, você vai se perguntar, tá, mas eu não sei fazer esse diminuto aí. Como você vai treinar o seu ouvido se você não consegue nem executar aquele acorde que é um acorde principal da música, que é um acorde básico? Aí entra aquele ponto que eu falei, né? A capacidade de tocar de ouvido é a capacidade de a gente conseguir detectar um som, mas saber executar esse som, tirar esse som do instrumento, senão não adianta, tá? Então aprender esses acordes principais é muito importante. E obviamente saber ler cifras, tablatura, né? Esse é um vídeo que ainda vai sair aqui no canal, fica ligado aí que vai sair conteúdo sobre isso aí, tá? Então essa foi um bate-papo aí um pouquinho mais extenso, né? A gente trocou uma ideia legal aí, né? Eu espero ter ajudado você, tá? Você abrir sua mente. Isso foi um bate-papo, uma troca de ideia para te ajudar a abrir a mente, saber o que você tem que procurar para desenvolver essa percepção, porque é uma pergunta frequente aqui no canal e dos alunos, tá? E lembre-se, ó, que esse curso aqui tá muito em conta, é um curso top. Eu estou fazendo com muito carinho para ajudar você, porque eu tive aí também, né, nesse lado aí de estar meio perdido, de querer evoluir, mas não saber o que fazer, o que estudar. Eu sei como é, tá? E eu passei por isso por muitos anos, tá? Não foram 1, 2, 3 anos, foram muitos anos. E quando eu encontrei o caminho dos estudos certos, eu clareou minha mente demais e hoje eu venho só evoluindo no meu instrumento, tá? Então, os caminhos da harmonia, o link tá na descrição, aproveita essa promoção aí, tá bom? Que tá incrível, tá? Espero ter ajudado você, tá bom? Não sai aí antes aí de se inscrever, compartilhar esse conteúdo que ajuda demais, tá? Se inscreve no canal, tá bom? Muita gente assiste e não tá inscrito. Se inscreve no canal para não perder o conteúdo. E a gente se vê pelas lives e nos próximos vídeos e aulas. Até mais.